Copaíba. Copaíba, ela pode ser resinosa, né, ou óleo essencial. Isso foi uma das perguntas que vocês me fizeram, né, aqui eu trouxe os dois, né, o óleo essencial e a resina, a nossa resina maior. Vocês me fizeram essas perguntas, as dúvidas sobre a copaíba, né? A Copaífera officinalis. Ela pode ser um óleo resina e ela pode ser e ela também é um óleo essencial, um óleo destilado. Então, ela como óleo resina, vamos começar na resina, que é onde vai sair da árvore, né? Aí faz a incisão na árvore, então a gente tem lá o pé de copaíba, na madeira da copaíba, ela precisa ter o momento certo para poder sofrer essa incisão, né? Essa perfuração, para que saia essa resina dela. E aí tem todo um cuidado para esse momento, é muito interessante. Por exemplo, tem um cuidado com o tempo em que se tira, em que vai começar a fazer essa extração da resina de copaíba. Tem um tempo depois dessa extração para voltar a furar novamente essa árvore, né? Tem o local certo dentro da madeira da árvore para você poder retirar essa resina, tá? E tudo isso tem que ser levado em consideração, principalmente pelo cuidado da natureza. A gente tem que fazer aromaterapia, isso falando também de óleos essenciais, de óleos vegetais, as matérias carreadoras, né? E de hidrolatos, enfim, a gente tem que fazer uma aromaterapia sustentável, tem que cuidar da natureza. Então, para extrair a resina da copaíba, é necessário, né? É muito necessário que se atenha para isso. Então, tem que respeitar o tempo, né? Ela precisa ter uma média de 3 anos de idade para poder começar a ser destilada, para começar a ser extraída essa resina. Depois que se extrai a resina, esse óleo, né? Tem que cuidar dela, então se coloca argila, né? Faz um cuidado dessa ferida que foi feita com argila, então cuida-se desse furo com argila e tem que deixar no mínimo 6 meses para poder curar essa ferida. Então, a própria natureza ajuda na recuperação, né, da copaíba de uma forma melhor, de uma forma mais completa. E isso é legal, que na parte histórica, a gente viu aqui, vocês botei as postagens para vocês, que os índios cuidam muito, né? A comunidade indígena, pela copaíba ser encontrada no norte do nosso país, né, na região amazônica, ela tem esse cuidado, essa comunidade tem esse trato com ela, sabe como cuidar. Então, primeiro que se sai, né, essa resina, que dá para ser utilizado o óleo resina, né? Deixa eu te mostrar aqui. Duro, minha. Ó. Que é uma resina, é mais resinoso mesmo, né? Então, não é tão líquido. Não tem, é um óleo que não tem risco nenhum, não tem toxicidade, não apresenta, né, a toxicidade. É um cheiro literalmente de resina de madeira, né? Diferente do óleo essencial, a destilação. Na resina vão existir as duas partes, a volátil e a não volátil. Essa não volátil é característica única do óleo resinoso e a gente vai ter a presença dos ácidos diterpênicos. Então, esses ácidos, eles têm também um potencial terapêutico para o nosso organismo, tá? Do mesmo jeito, claro que para o organismo da árvore, né? Que os óleos essenciais, a gente sabe que eles existem nas árvores para cuidar delas, né? Em primeiro momento. Então, a gente vai ter o ácido ardivíquico, o covaleno, o ácido copaífero, o ácido copaiferólico, o ácido cavalênico, o patagônico e o caurenônico. Então, essas indicações de famílias bioquímicas, a gente consegue em pesquisas que estão disponíveis na internet, em diversos livros, né, em cromatografias, enfim. Então, essa é a parte não volátil. O que significa ser não volátil?
Primeiro, é interessante a gente entender o que é ser volátil, né? Então, volatilidade, a palavra já remete à vaporização, né? Então, assim, estar solto, né? Poder se diluir, se libertar no ar. Então, evapora. E a parte que não evapora é uma parte fixa. Então, a gente tem a parte volátil, solta, e a parte não volátil, que é a parte fixa dessa resina de copaíba. Ela também vai ter a parte volátil. Então, é por isso que eu sempre respondo para vocês que me perguntam qual que você prefere, né? Você quer pedir uma opinião, mas né, cada um vai ter a sua opinião. Eu prefiro a resina pela completude dela, por ela ter volátil e não volátil, né? Por ela dar esse aspecto viscoso. Vocês não vão ver que eu tasquei um filtro aqui, né? Não, para poder gravar, que eu fico brincando com os filtros. Mas assim, dá uma luminosidade na pele, não é oleoso. Então, se você quer passar no rosto também para tratar, é maravilhoso. Enfim, sabe? Eu sinceramente prefiro a resina, o óleo resina de copaíba. E a que a gente tem aqui é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E aí a parte volátil é a parte que vai evaporar, é a parte que vai sair no cromatógrafo, né, por gasoso, que vai precisar da destilação mesmo para você tirar. Então, quando você pega essa resina que você destila, deixa eu ver. Acho que foi o seu, Fabiane, que ficou mudo. Se não tem ninguém me ouvindo. Eu tô aqui. Ainda tá aparecendo. Então, quando a gente destila a resina, pega a resina e coloca para destilar, ela também vai aparecer a parte volátil, a parte dos óleos essenciais. E aí a gente vai ter a riqueza da copaíba. E por que a copaíba é tão estudada? É por essa parte volátil mesmo. Por causa da riqueza dos álcoois, né? Dos álcoois terpênicos e sesquiterpênicos. Na verdade, a gente tem álcools terpênicos e a gente tem hidrocarbonetos sesquiterpênicos. Então, aí a gente vai ter o famoso beta-cariofileno, a gente vai ter o beta-bisaboreno, o alfa-humuleno, né, que é tão estudado, a gente vai ter o alfa e o beta-selineno, o alfa-bisabolol, o beta-elemeno, o G-dermaquineno, enfim. A gente vai ter diversas moléculas bioquímicas interessantíssimas para tratar todo o sistema do corpo. Então, a aromaterapia sistêmica com a copaíba, a indicação ela é ampla demais. Ela é para toda a parte do corpo. Então, vejam, se vocês optam pela resina, vocês vão ter a parte volátil e não volátil junta, super segura para passar na pele. Eu passo pura na pele, apesar de a copaíba destilada, ela também poder passar pura na pele, né? Só que não tem uma indicação assim, porque não tem uma característica de você, né, sentir uma gotinha em uma região mais ampla, como é a óleo resina. Mas mesmo assim, os dois, se quiserem diluir, né, em óleos carreadores, é o mais ideal também, tá? Falo eu usando mesmo assim, abrindo de uma forma como eu uso a copaíba. O óleo carreador vai ajudar, vai potencializar os efeitos da copaíba, tanto do óleo resina quanto do óleo essencial. Né? Então, potencializa esse efeito e aí ajuda, por exemplo, na massagem, se você vai usar para dor muscular, então ajuda aí já na massagem, né? Se você vai querer passar a copaíba até no cabelo, e aí você dilui num carreador para poder ter um alcance maior e não usar uma quantidade desnecessária, né? E também não segura, ou do óleo essencial, principalmente dele, porque ele vai estar ali na forma mais líquida, mais aquosa, né? Porque só tem as moléculas voláteis, ou o óleo resina, que vai estar assim mais resinoso, mas ele também não tem esse deslizamento. Então, eu prefiro
utilizar a resina. Se for em pequena quantidade, passo já pura na pele, e se for para fazer uma massagem, claro, sempre diluído, tá? E não confundam, óleo resina não é um óleo carreador, tá? Óleo resina de copaíba não é um óleo carreador. Existe também, do fruto da copaíba, o óleo graxo, tá? O óleo graxo, que é o óleo carreador, que tem mais lipídios. Existe sim, existe sim. E aí já tem a característica mais dos lipídios. A gente vai falar hoje dessa característica que vai ter as moléculas voláteis, que são dos óleos essenciais, e não voláteis por causa da resina, mas principalmente de uma molécula específica, que é o sesquiterpeno beta-cariofileno, tá? Que eu acho que é o que mais, pelo que as pessoas mais olham para a copaíba, para poder estudar a copaíba, tá? Então, o beta-cariofileno, né, esse sesquiterpênico riquíssimo, é ele que vai ser comparado, vai fazer com que a copaíba seja comparada com a cannabis, tá? Até com o óleo essencial do cânhamo, né, o hemp, que é o óleo da cannabis, que é proibido, né? Ele não pode mais ser comercializado. Eu tenho um vídeo, um estudo sobre copaíba e cannabis bem interessante no Instagram, no YouTube, né? No nosso canal do YouTube lá do Amor de Mainha. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre. E aí, a riqueza do beta-cariofileno, eu estou falando já de molécula bioquímica para trato sistêmico também do nosso corpo. E a segurança que é para cuidar do corpo humano, do corpo animal, né? Para poder promover a homeostase por inteiro. Então, o que faz o beta-caroteno? Quais são as propriedades terapêuticas desse fitocannabinoide, né? O beta-caroteno, ele é anti-inflamatório em potencial, então a gente tem estudos dessa molécula específica na USP e também em outras faculdades, outras universidades, e o da USP comprova que é um anti-inflamatório 2 vezes mais potente do que o diclofenaco de sódio, né? Que é esse fármaco bem conhecido. Ele é um antioxidante celular, então é muito interessante isso, trabalhar a regeneração celular, aliás, evitar a oxidação, a morte precoce celular, sem passar pelo processo completo, né? Principalmente chegando à apoptose. Aí ele vai ter, em consequência, uma característica de ser antitumoral em potencial, então ele é anticancerígeno, sim, e tem diversos estudos desta molécula, na pesquisa desta molécula, por isso que também existe a indicação da cannabis, né, porque ela tem o beta-cariofileno, ela tem o CBD, né, no seu composto, e aí se compara com o beta-carofileno da copaíba, e é indicação para tratamento de anticâncer, né, antitumoral, assim, e uma regeneração celular gigantesca, principalmente como neuroprotetora, tá? E quando a gente fala de evitar que a célula chegue numa fase anticancerígena, é evitar que ela adoeça nos estágios ainda que nós não percebemos que está doente, porque a gente sabe que o câncer ele pode se apresentar no nosso corpo muito antes de quando a gente tem algum sintoma ou quando a gente consegue detectar em exames. E a detectar em exames, mesmo que a gente vá fazer sem sintomas, né? Ele vai fazer um exame e acaba descobrindo, né? E, tomara que não, mas descobrindo outra coisa. Então, a gente sabe que as células começam a adoecer antes, né? Então, tem que ter um agrupamento celular para essa patologia se apresentar um pouco maior. E aí, as moléculas aromáticas atuam nessa proteção. Então, quando a gente vai falar dessa atuação anticancerígena, é mesmo de aumentar o processo de sobrevivência da célula natural, então, da apoptose celular natural, que é a morte natural da célula, né? Fazer com que, como o beta-carofileno também tem uma ação, por exemplo, antifúngica bem característica, é fazer com que
essa célula não seja atacada por outros micro-organismos que vão prejudicar o corpo, como, por exemplo, um fungo, né? Enfim, então é bem interessante essa atuação neuroprotetora. A gente precisa mesmo de uma proteção de todos os nossos órgãos, e aí a proteção do nosso sistema límbico, do sistema nervoso de maneira geral, né? Para acalmar, para aliviar, para tranquilizar a mente, para melhorar sono, enfim. E aí o beta-caroteno entra. A gente tem estudos aplicados com crianças que têm o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e o beta-caroteno se apresenta de uma forma assim de trazer tranquilidade para essas crianças, né? Que ainda tem um raciocínio que a gente pode dizer diferente do que nós, como comunidade, como sociedades, esperamos, né? Então, por isso que são chamados de atípicos, né? E assim, é um comportamento também diferente. Então, se eles têm uma proteção neurológica nesse sentido, não só, nesse sentido de saúde, de desenvolvimento cognitivo, de evolução, né? Bioquímica e cognitiva, e também uma evolução de comportamento, a gente acaba assim promovendo saúde para essas crianças e até mesmo para a família, né? E de praxe para a família dessas crianças. Outra utilização do beta-caroteno que a gente encontra no óleo, tanto no óleo essencial de copaíba quanto na resina, no óleo resina de copaíba. Encontra-se em outros óleos essenciais também, depois eu vou falar sobre. É a proteção do sistema respiratório. Então, ele é um óleo antiasmático, né? Ele tem uma indicação, é uma molécula, na verdade, o beta-caroteno antiasmática, para melhorar o funcionamento do sistema respiratório, né? Superior e inferior também, e aí tratar as asmas, né? Tratar de asma. Outra coisa é que ele protege o fígado, né? Então, para inflamações do nosso fígado, então ele é um hepatoprotetor. A desintoxicação do fígado ela é tão importante para o resto do nosso corpo, para trabalhar de forma sistêmica, para cuidar do sistema emocional, para cuidar do sistema digestório, para cuidar do sistema circulatório, né? Para melhorar mais ainda os emuctórios do nosso corpo, o fígado é tão interessante. E aí o beta-caroteno protege, né, os nossos fígados e protege também, trata também hepatotoxicidades medicamentosas. Então, o excesso de medicamentos no nosso corpo é tratado aí com beta-caroteno que está dentro do óleo essencial de copaíba ou do óleo resina de copaíba. Essa parte de toxicidade medicamentosas é interessante pensar também, e aí eu estive estudando mais, lendo mais sobre, porque eu tenho uma cliente que faz terapia comigo e que ela já passou por tantas cirurgias, mas tantas cirurgias, e aí, consequente a essas cirurgias, é a quantidade de anestesias dentro do corpo, de substâncias anestésicas dentro do corpo, né? E os riscos que essas anestesias podem trazer para o nosso corpo. Isso é bem interessante observar também, tá? Não é só o alopático que se toma, mas uma anestesia que consegue paralisar as sinapses de dor do seu corpo, para que você não sinta dor naquele procedimento invasivo que vai ter. E aí você vai fazendo mais e mais cirurgias e tendo mais e mais daquela substância no seu corpo, e essa paralisação, né? Qual é a mensagem que isso deixa nas tuas células? Células têm memória. Qual é a memória que a tua célula leva sobre isso, né? De não sentir essa dor. Então é interessante pensar e interessante, se houve a necessidade de usar essas anestesias, limpar o organismo, né? Fazer a desintoxicação, passar por esse processo de eliminação, de deixar os emuctórios livres e sempre se limpando de forma natural. O beta-caroteno pode sim ajudar demais
nesse momento, e aí, consequentemente, o óleo essencial de copaíba ou óleo resina também. Outra indicação do beta-carotenoide que eu estou conversando ainda com vocês, que é a molécula majoritária que tem na copaíba, né? Ou no óleo resina, ou no óleo essencial, é para tratar o sistema locomotor. Então, reumatismos, artrite, artrose, fibromialgia, de maneira geral, dores no nosso sistema locomotor, né? Até um cansaço, enfim. Se essas dores são causadas por inflamações dos músculos, né? Ou mesmo uma dor que parece que dói o osso, né? É uma expressão que eu ouço muito para quem vem buscar aromaterapia aqui, e até as massagens para relaxamento de dores fortes, até dores crônicas nos músculos, e a pessoa dizer que parece que dói dentro do osso. É muito interessante isso. E a atuação anti-inflamatória, analgésica natural e também anestésica, né? Que a gente tem essas duas ações diferentes, anestesia e analgesia, do óleo essencial, ou, na verdade, do óleo resina de copaíba para essa indicação. Bom, eu falei aqui sobre essa questão de ser neuroprotetor, da atuação antioxidante celular e até anti-inflamatória de maneira geral, de qualquer tipo de inflamação que vá ter, né, o teu corpo, do beta-cariofileno, e porque essa molécula ela é tão indicada, né? Ela tem tantas indicações. Porque ela vai tratar aí, a gente falou do TEA, mas eu quero falar também do Parkinson, antes que eu esqueça, acabei pulando aqui, mas o Parkinson e o Alzheimer, né? São duas neuropatologias que vai se adquirindo, né, ao longo do tempo. Então, se a gente tem essa neuroproteção, a gente já tem esse cuidado antes, a gente pode sim regredir, diminuir a possibilidade, a probabilidade dessas patologias aparecerem, tá? Eu falei também dessa questão de melhorar a circulação, melhorar a questão do nosso fígado, gordura no fígado, né? Proteção do fígado, a toxicidade que pode acontecer lá, também, enfim, de maneira geral, dos nossos rins, intestinos e tudo. A gente tem estudos comprovando o beta-carotenoide no trato do colesterol. Para o colesterol bom, né, claro, ter um aumento e o ruim, os níveis de gordura diminuírem. Então, tem estudos já comprovando, né, esse benefício. De diabetes também, né? Essa semana, uma aluna disse que tratou diabetes somente com canela. Tem óleos essenciais indicados para o trato de diabetes, mas a gente tem tantos outros que pode vir numa sinergia junto, né? Para você talvez não olhar só aquela patologia, mas o contexto completo, né? Porque isso está no meu corpo, porque o meu corpo está aceitando essa deficiência, né? Essa imunodeficiência. Então, o beta-carotenoide, esse sesquiterpeno fortíssimo, vem também para ajudar o trato da diabetes. Me perguntaram também sobre a indicação da copaíba para os ciclos femininos. E é muito indicado. Vocês viram que eu coloquei na postagem que tem uma pesquisa sobre uma pomada vaginal, né? E aí é o estudo que vai usar o óleo de copaíba, a molécula beta-cariofileno para a pomada vaginal, como essas pomadas que são comercializadas, tá? Para o cuidado do ciclo feminino. Então, para algum problema que tem ali, como uma ação antibacteriana, antifúngica, até germicida, né, que pode acontecer nas nossas regiões íntimas, mas também eu acredito que se essa pomada chega no mercado, ela não chega para dizer que o beta-carotenoide e a copaíba, né, se for usar a copaíba como princípio ativo, né, trazendo também as moléculas de beta-carotenoide aí, que ela tem uma ação mais abrangente para o cuidado da mulher, para o sagrado feminino, né? Que é, por exemplo, o trato da endometriose, né? Dessa inflamação que pode causar lá na parede do intestino, né? Que com excesso de sangue, de resíduos,
da menstruação, que podem sair, enfim, ou na parede do útero também. Então, cuida dessa endometriose, trata, cuida da endometriose, não. Evita, né? Trata, elimina. Não vai cuidar da patologia, vai cuidar do corpo para que ele não tenha essa patologia. Consequentemente, de cólicas menstruais também, né? E outros tipos de cólicas. Então, ele sendo um anti-inflamatório, ele vai tratar essas dores, né? Ele vai acalmar, né? Ele vai tranquilizar. Então, ele também é anestésico, né? E analgésico. Então, para essa atuação de tirar a dor, é bem interessante. Na questão hormonal, da produção hormonal, que até tem todo esse estudo dentro da endometriose, o beta-carotenoide também atua no sistema endócrino, por exemplo, para melhorar aí, né, a produção hormonal do nosso corpo. Olha que interessante. E a gente consegue encontrar essa molécula também dentro da copaíba em uma grande quantidade, né? Dores de barriga, diarreias é outra indicação do beta-carotenoide e para venenos das picadas de cobras e insetos. Já trataria, por exemplo, uma picadinha que vai machucar a tua pele ali, né? E que já é chato. Quem tem alergia é bem interessante tratar. Então, o óleo de copaíba já seria indicado, ou outro óleo que tenha o beta-carotenoide. E para o veneno dessas picadas, né, de cobra ou de inseto, tem a indicação aí também. Né? Eu não deixaria também de tomar uma vacina, né? Junto, mas eu passaria também um óleo essencial para potencializar, tá? Bom, qual que é Vamos falar agora da correlação entre o beta-carotenoide que tem dentro da copaíba, e aí a gente vai acabar falando por tabela da relação da copaíba com o cannabis. Eu já disse, tem um estudo lá no YouTube sobre, mas a gente, para trazer aqui a atuação do beta-carotenoide e do óleo essencial de copaíba no sistema endocannabinoide, tá? Bom, é um sistema fisiológico do nosso corpo, descoberto no século XX, então tem pouco tempo de descoberta. É um estudo revolucionário, apesar da indústria farmacêutica não estar dando toda essa atenção, né? Porque, claro, tem as questões monetárias envolvidas aí. A gente está vendo o óleo de cannabis. Aliás, os produtos derivados de cannabis, não o óleo essencial, falei só por, como eu posso dizer, costume, né? Eu falo de óleo essencial, então falei do óleo de cannabis, mas não. Os produtos derivados da cannabis para tratamento principalmente de pessoas que precisam de uma neuroproteção, né? Que tem neuropatologias, sendo vendidos a mais de R$2.000. Mais de R$2.000. Então, trabalhar a copaíba, conseguiriam patentear esse produto, esse fitoproduto, né? Esse fitocannabinoide da copaíba, que apresenta um potencial gigantesco terapêutico, muito comparado, sim, né, com o cannabis, conseguiriam vender dessa maneira, patentear, tomar para si essa riqueza natural que está lá, que é nosso, né, brasileiro, está na Amazônia, conseguiriam trazer somente para si, no monopólio, né, financeiro e comercializar aí de uma maneira que as famílias que realmente precisam não conseguem pagar, né? Como que eu vou pagar por um remédio que custa mais caro do que um salário mínimo? Né? E se eu tenho essa necessidade, geralmente eu tenho que parar de trabalhar para cuidar da pessoa que tem essa necessidade na minha casa, então eu vou ter que viver de auxílios, eu vou ter que me subjugar a auxílios para o resto da vida, né? Governamentais, para poder comprar um medicamento. R$2.000 de um medicamento. É interessante pensar nisso, né? Eu acho um absurdo, mas tá aí. A gente tem a copaíba com uma atuação maravilhosa no sistema endocannabinoide, né? Que ele é responsável por uma rede de neurotransmissores
que são formados pelos canabinoides endógenos, porque eles estão dentro do nosso corpo. Ele é produzido já dentro da célula, né? É natural. Nós já temos isso. E a gente tem os exocannabinoides que vêm para regular, para trazer um equilíbrio para o que está faltando nessa produção natural do nosso corpo. Então, a gente tem esses exocannabinoides, como o cannabis e a copaíba. Porque a copaíba com beta-carotenoide, o cannabis que tem, né, os altos índices de canabidiol, que é o CBD, e também o THC. Só que a gente tem que olhar também o quimiotipo do cannabis, né? Na verdade, é olhada, a indústria farmacêutica, os pesquisadores buscam sobre isso, quais são os quimiotipos, tem tudo isso. Também bem paralelo com a aromaterapia, nesse estudo, né, sobre cannabis, nesse fito canabidiol. Fito porque vem da natureza, tá? Para você entender a imagem. Então, tem pessoas que só estudam a cannabis, a folha mesmo da maconha, todos os tipos que vão surgir dela, as espécies que vão surgir dela, o cânhamo, né, que é utilizado para outras coisas. Então, a gente tem um comércio aí que deveria ser autorizado, por exemplo, o cânhamo. A Maia tem fralda de cânhamo, que é muito mais absorvente e muito mais ecológico e bom para a nossa pele, é antialergênico do que o algodão. Né? O algodão que é tão utilizado para poder fazer roupas. Então, a gente tem um cânhamo. Mas o estereótipo que se deu para a maconha, né? O que a sociedade deu para cannabis, que aí ganhou o nome de maconha, né, ao longo do tempo, é tão resumido, sabe? É tão resumido que hoje, sinceramente, eu vou falar uma expressão que é bem pessoal, não é para ninguém se doer, mas eu tenho que colocar a minha expressão. Já que eu coloco minha cara aqui para dar várias opiniões e para ajudar vocês a criarem as suas próprias opiniões e irem atrás, né? Eu acho tão reduzido, uma mentalidade tão pequena a associar somente a um uso recreativo, né? E assim, até julgando qual que é a opção da pessoa ter o seu lazer, se é usando drogas ou não, e até mesmo associar isso como uma droga. O que é utilizado para esse momento recreativo é mais o THC, que ele é psicoativo, né? Que é o tetrahidrocannabidiol, ele é psicoativo, mas para o tratamento médico é usado o cannabidiol, que é o CBD, né? A estrutura do CBD, molecular do CBD, é extremamente parecida com o beta-cariofileno. Então, a gente tem uma sociedade que, antes de se preocupar com a cura do outro, de fato, se preocupa ainda com os dogmas, né, que criam para si, com as barreiras sociais que criam para si. Eu vou, né, a gente vai como indústria farmacêutica que tem um potencial mesmo de trazer a cura para nós, afinal foi para isso que foi criada, ou então indústria médica, né, ou classe médica, indicar algo que socialmente é tão, né, que fere o seio, né, de tanta família, de tantas outras famílias. É interessante, é bem... Eu acho hipócrita, né? Mas tá bom, minha opinião para-se por aqui. Então, vamos lá. Copaíba no sistema endocannabinoide, atuando no sistema natural. Então, ela sendo um fitocannabinoide, um exocannabinoide, que vem de fora para dentro para poder trazer esse equilíbrio. Então, a gente tem em nosso corpo os receptores CB1 e CB2, e o beta-carotenoide ele atua direto no CB2, porque o CB1 ele vai ser ativado pelo THC lá do cannabis, que a copaíba não tem, né? Não tem esse risco. Então, a gente, quando vai usar a cannabis, eles precisam fazer testes, estudos e utilizar somente o canabidiol, né? O CBD. Mas quando a gente vai falar de copaíba, não tem esse risco. Olha que maravilha, né? Às vezes, fico até pensando, a gente fala tanto, quando eles descobrirem, a gente tá lascado, né? Porque quando eles conseguirem tirar de nós, vai existir aquela lacuna na lei, né, aquela exceção da lei que vai conseguir beneficiar esses grandes que conseguem pagar sobre, e a gente que vai precisar vai acabar ficando um dia sem um óleo até a resina de copaíba. Tão mais puro, tão puro no sentido de não ter nem esse risco, né?
de vir as moléculas do THC, do tetrahidrocannabinol, que tem lá no óleo de cânhamo, né? Ou nesse fitoterápico de cânhamo, que é na verdade, de cannabis, que é o que está sendo tão falado hoje, né? Então, vamos lá. Como o beta-carotenoide, que está aqui no óleo essencial de copaíba, vai fazer essa atuação? Ele vai ativar o CB2. Esse receptor endocannabinoide, ele vai ser ativado e o CB2 ele é encontrado no sistema imunológico. Gente, sistema imunológico do corpo. Se a gente tivesse uma imunidade garantida, né? Se a gente tivesse uma educação alimentar na escola já, de se falar em comer bem, comer de forma nutricional bem mesmo, diferente, mudando, fazendo o seu corpo entender qual é esse alimento que você está ingerindo, digerindo todas as substâncias dele, daí você dá outro alimento também bom, não sempre uma repetição, enfim. Sistema imunológico ativado com beta-carotenoide. Tem lá no óleo de copaíba, nos dois, tá? Falando de maneira geral agora de copaíba. Sistema periférico, né? Na periferia do sistema nervoso central, ou seja, neuroprotetor mesmo. Neuroprotetor demais, o CB2 está lá, ele é encontrado nisso e o beta-carotenoide vem para ativar ele. Olha, eu tô aqui, deixa eu te ativar, sabe? É um encontro perfeito. Enquanto a gente tem discutido, no caso, por exemplo, da saúde feminina, sobre disruptores endócrinos, que você tem um encaixe, tem que ter um encaixinho perfeito, assim, né? Para entrar, por exemplo, CBD e beta-carotenoide não entraria assim. Então, isso aqui é uma junção ótima. Um disruptor endócrino entope isso aqui, ó. Entope com outras coisas. Deixa eu botar aqui, caneta, né? Desregula os meus receptores e aí quando entra de forma deficiente, né? Quando vem o que deveria estar encaixado aqui, entra de forma deficiente e suja. Então, isso a gente tem um disruptor endócrino no nosso corpo, do nosso sistema endócrino, e aí para dificultar ou para prejudicar, né, o funcionamento desse sistema tão importante para a produção hormonal do corpo e também de maneira geral. Quando a gente ativa o CB2 no nosso organismo, esse receptor endocannabinoide de forma natural que a gente produz, quando a gente ativa com beta-carotenoide usando óleos essenciais que tenham, né, a gente mantém a saúde do nosso corpo também. Então, por isso que ativa a imunidade, é por isso que trata de forma sistêmica o corpo inteiro. Então, já pararam para pensar nisso? Que coisinha tão simples, né? Uma massagem com óleo de copaíba, a ingestão do óleo de copaíba, sendo bem orientado por um aromaterapeuta ou por um médico, um terapeuta que sabe fazer a posologia da copaíba para você, né? Um cuidado personalizado e você ter uma saúde garantida, cara. Eu fico pensando por que isso parece ser tão difícil da realidade da gente, né? Isso deveria ser rotina. Rotina mesmo, assim, uma conversa rotineira, sabe? Enfim. Mas vamos lá. Então é isso. A copaíba ajuda nessa ativação aí do CB2. A gente tem outras coisas, outros óleos que ajudam, linhaça, ajuda. O leite materno é um natural, né? Ativador do CB2, enfim, sistema endocannabinoide do nosso corpo está super garantido, tá? Lembre-se sempre que esse sistema é uma coleção de enzima mesmo, de receptores que são produzidos pelo nosso corpo de forma natural, tá? Nós já produzimos isso. Então, a gente entende que a aromaterapia ela vem trazer para nós uma visão de auto-benefício, porque a gente já tem isso dentro de nós, a gente só ativa, né? Então, a gente vai buscar essa ajuda exógena, fora do nosso corpo mesmo, para poder ter uma sinalização natural, né, das nossas células, dos processos do nosso corpo,
de todos os nossos sistemas para avisar para a gente como anda a nossa saúde, como anda o nosso corpo. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre tem que melhorar. E o sistema endocannabinoide, ele funciona exatamente para isso, para avisar mesmo quando é que a gente precisa melhorar mais. O sistema imune para isso. Aliás, os sistemas inteiros do corpo. Tá bem interessante, tá? Então, essa é a relação entre copaíba e a cannabis, e os canabinoides, né, que está presente lá na cannabis. E deixa eu só falar, qual que... Vocês vão ter essa informação também, se vocês quiserem procurar, assistirem a aula que eu fiz sobre a cannabis, né, e a copaíba, os efeitos, quais são as indicações do CBDs, que a gente vai encontrar no óleo de cannabis, para o corpo. Então, ele também é anti-inflamatório. A gente falou de inflamação, né? De desinflamação com beta-caroteno, que é um sesquiterpeno. Quem é minha aluna sabe que eu falo sempre. Quer gravar uma terapêutica dos sesquiterpenos, dessas famílias moleculares, é que eles são anti-inflamatórios em potencial. Lembra que eu falei a pesquisa da USP? O beta-caroteno como anti-inflamatório tem uma ação 2 vezes mais potente do que o diclofenaco de sódio, né? E o CBD também que está lá no cannabis, né? Também é um anti-inflamatório em potencial. Também é um antioxidante celular. Também atua na diabetes, né? Também atua como analgésico em potencial para tirar dores. Também atua como anestésico natural, né? Eu falei agora um pouco da toxicidade dos anestésicos sintéticos, a quantidade de anestesia no seu corpo. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem química vegetal natural que ajuda nisso, né? Agora, a minha pergunta é, por que não é aceito? Eu estava assistindo sobre cannabis mesmo, né? Trazendo sobre na verdade, quando eu estudo assim sobre cannabis, vai estudar os CBDs. Porque o THC eles não vão usar, porque ela é psicoativa mesmo, então eles retiram, né? Então, diversos pesquisadores, tem um que é israelense, que foi o cara que descobriu. Ele não é valorizado, cara. Ele tem 28 anos a pesquisa dele, até hoje não foi valorizado. Ele diz assim, quanto mais eu apresento os benefícios para tratar esquizofrenia com CBD, tratar um estresse pós-traumático com CBD, tratar problemas cardiovasculares com CBD, tratar problemas neurológicos como uma epilepsia, desenvolvimento neurológico, o TDAH, que hoje é diagnóstico, parece que toda criança que é muito ativa, que tem energia, tem TDAH, não tem déficit de atenção, tem déficit do coeficiente de inteligência, tem TEA, né? Tem autismo, então, sabe? Quanto mais ele apresenta, mais a indústria diz não para ele e formula um outro medicamento sintético, né, uma outra substância alopática sintética e que conseguem ganhar mais dinheiro em cima, né? É triste, né? Mas enfim, olha, o CBD, a gente tem no cannabis tem o CBD e o THC sendo um psicoativo, o cannabis é antipsicótico, né? Então, olha quanta coisa tem para se pesquisar aí, né? Tem tanto congresso sobre cannabis, enfim. Tanta coisa maravilhosa. E aí, se você disser assim, olha, não vamos correr o risco, não vamos pagar esses rios de dinheiro que a indústria está cobrando hoje dos medicamentos derivados de cannabis, vamos olhar para a copaíba, quais são os benefícios da copaíba. Aí agora eu vou falar da copaíba de maneira geral, não só do beta-caroteno. Já está aqui dentro, a gente já falou há pouco sobre o beta-caroteno. Agora a copaíba, que tem tudo, né? Tem beta-bisaboleno, tem alfa-humuleno, para tratar dor. Alfa-humuleno está lá na erva balieira também, né? A erva balieira está em outro medicamento aí da indústria farmacêutica, que é o Acheflan, para tirar dores. A copaíba tem o bisabol, tem o beta-elemeno, tem o gama-cardinina, enfim, tem um monte de coisa. Vamos lá. Indicações. É anti-inflamatório? Sim, óbvio, vai ser anti-inflamatório do corpo todo. É antibiótico natural? Sim, é antibiótico natural. Ontem, na consulta com o Kenny, que é o nutricionista, ele falou assim,
A Maia já tomou antibiótico? Eu falei assim, sintético não, mas sim, ela já tomou natural. Ela usa antibióticos naturais, né? Fitoantibióticos, né? Eubióticos. Gosto da definição e a gente conversou sobre do professor, meu professor, né? Sou aluna dele, faço fitoaromatologia na Faculdade de Medicinas Naturais da França, e é o doutor Jean-Pierre, que escreveu o livro. Aqui no Brasil a gente tem, né, os óleos essenciais antivirais. E ele diz assim, um antibiótico, anti mesmo, eu sou contra, e biótico é vida, então contra a vida é um antibiótico. A gente olha o poder dessa palavra. E ele diz, óleos essenciais, eles não são antibióticos, apesar de colocar aqui e usar de forma corriqueira, sabe? Eles são eubióticos, eles são a favor da vida, né? Eles são a favor de tirar essa infecção, essa inflamação que está no nosso corpo, eles promovem vida. Olha que... Gente, sensacional, né? Eu vou apagar agora essa dica quando eu disser assim, antibiótico não, ele é eubiótico. Vou lembrar disso. Então, ele é eubiótico. A copaíba, ela vai limpar de uma maneira assim extraordinária o nosso corpo. Então, é antisséptica. Quando eu falo que é antisséptica, vai acabar com o quê? Com micro-organismo que vão fazer mal para o nosso organismo, né? Com vírus, com bactérias, com fungos, enfim, sabe aquelas bactérias que estão ali, então vai limpar. Será que, óbvio, não estou dizendo para deixar de lavar a mão, mas se eu tenho essa indicação aqui, ó, eu pingo na minha mão, eu estou ou não estou limpando e promovendo uma asepsia da minha mão? Claro que eu estou. Claro que eu estou. Né? Então, por que você vai usar? Machucou, caiu? Coloca, né? A Maia vive com o joelho ralado, gente, só na época. Toda hora cai e rala o joelho. Um e outro. Não sai um machucado, mas já tem outro. Um e outro joelho, assim. E aí a gente passa o olhinho, ela já pede, mamãe passa o olhinho. Regenera de uma forma a pele maravilhosa. E outra indicação da copaíba, regeneradora tegumentar. Não só da pele externa, mas de todas as camadas da nossa derme. Regenera também, por exemplo, agora com um problema respiratório, né, provido pela Covid, a estrutura do tecido dos pulmões que são afetados. Os óleos essenciais que têm a atuação de regenerar o tecido cutâneo, o sistema tegumentar, consegue regenerar essa parede do órgão que foi machucado pelo vírus, né? Então, a gente tem a copaíba como regenerador tegumentar. Não só externo, mas interno também, as paredes, a parede de proteção dos nossos órgãos, né? E aí a gente tem a copaíba na indicação para feridas de pele, para úlceras, para queimaduras, enfim, cicatrizes, queloides. Então, ótimo para isso. Tem outros óleos? Tem. A gente está falando de copaíba, tá? Saúde feminina, cistite, problemas vaginais, de maneira geral, cólicas, também, cólicas espasmódicas geral. Copaíba ajuda, anti-inflamatória, analgésica, né? Tá aí para regular. Então, olha todos os sistemas que têm atuação da copaíba, né? Eu vou fazer a próxima maratona, eu vou dizer maratona só de copaíba, porque tem essa atuação, né? Úlceras estomacais, também feridinhas, né? Na parede do estômago ali, trata de maneira excelente, busca um aromaterapeuta que vai poder passar uma posologia ideal para você fazer o uso desse óleo, né? Desse óleo riquíssimo. Eu volto a dizer que eu gosto mais da resina, da copaíba, mas pode ser o essencial também para você usar de maneira certa, né? Antialergênico de maneira geral, para de se entupir com química alergênica de fora. Vai desmamando aos poucos, faz o seu corpo se reeducar com o cuidado natural que ele sabe fazer, né? Faz ele produzir, ele se auto-regenerar. Então, a gente tem um alergênico geral aí para todo tipo de alergia, a copaíba. Tratar hemorroidas, porque melhora o sistema circulatório, né?
melhora o sistema circulatório. A Bruna deu aula esses dias sobre hemorroida para o pessoal da formação completa, né, que a gente fala do avançado. Que aula magnífica! O porquê o tabu da hemorroida? Eu sempre falei, por que tabu em hemorroida? Eu não tenho. Eu, Esther, não tenho, porque eu tive, né, por causa da gestação, peso gestacional. E aí você tem uma dificuldade gigantesca de ir ao banheiro, simples, só isso. Deu hemorroida porque você não consegue ir ao banheiro de forma tranquila. Evacuar, jogar o cocô para fora de forma tranquila. Aí prejudicou a região, né, anal ali, a saída completa e deu hemorroida. Gente, por que um tabu para cuidar disso? Por que um tabu para cuidar disso? Né? A gente não tem outros tabus, né? Mas uma coisa assim que precisa ser tratada. E aí é melhorar o sistema circulatório, melhorar a circulação, né? A gente falou da proteção no fígado, né, do beta-caroteno, e a copaíba tem estudos indicando para cuidar de problemas nos rins, a filtragem do nosso sangue. Olha que maravilha, né? E também olhando para mais um órgão do corpo. É sensacional, né? Como eu disse a vocês, o beta-caroteno que está na copaíba, ele tem outros óleos essenciais, né? A gente tem eu pus aqui nos slides que vai para as alunas, tá? As minhas alunas ganham tudo isso, recebem tudo isso, porque a gente tem aula sobre isso, né? Mostrando quais são outros óleos que são ricos em beta-caroteno. E isso eu peguei só da lista do Tisserand. Na verdade, eu peguei isso aqui quem fez essa tabela foi uma das minhas professoras, né, a Maíra. Eu peguei essa tabela dela para apresentar para vocês. Tanto de óleo essencial que tem beta-caroteno, que a gente não precisa nem olhar só para cannabis, né? Para o funcionamento da cannabis, apesar que não é só o beta-caroteno que tem todas essas indicações. É claro, é um conjunto, né, sinérgico de cada planta. A gente não deveria desrespeitar a planta isolando as moléculas dela, que é o que a farmacologia faz, né? Os fármacos fazem, né? A farmácia, no caso, a farmacologia, a farmácia faz. Isola aquilo e fala, não, é só isso que tem que ter atuação. Então, a gente vai só com o princípio ativo para o corpo, né, tratar. Outros óleos que tem também beta-caroteno. Além da copaíba e além da cannabis, a gente tem no óleo de ilang-ilang. Ilang-ilang. Olha que delícia. Pimenta preta, melissa, cravo da Índia, cravo botão. Tem uma quantidade pequena, mas tem, tá lá. Olíbano tem beta-caroteno. Alecrim, quimiotipo cânfora. Aliás, quimiotipo cineol. Falei errado. Cineol tem beta-caroteno. Lavanda tem beta-caroteno, né? Aí tem outros óleos mais difíceis, assim, de olhar. Por exemplo, jaborandi, né? Cânfora de Borneo, lantana. Eu nunca ouvi esses óleos. E olha que eu conheço o óleo, viu? Nem que seja só de estudos. Aí tem outro, catnip, cisto a gente conhece, que é o cisto ladon. Tem beta-caroteno. Priprioca é um óleo também brasileiro, tem beta-caroteno. O isopo decumbis tem beta-caroteno. A verbena limão tem beta-caroteno. Sempre vive mortelle, palma rosa, funcho doce. O cenoura das sementes tem beta-caroteno, né? E o ênula. Gente, olha quantos óleos essenciais pode ser usado com essas indicações do beta-caroteno que a gente conversou, que tanto se mistura com as indicações da copaíba, né? E olha, a gente nem poderia ficar só falando da copaíba para tratar todos esses sistemas, mas mesmo assim a gente poderia ficar só falando da copaíba, né? Além de todas essas indicações para o nosso sistema, para os sistemas do corpo, se a gente for pensar na questão do sistema emocional agora, né? Olhando para as emoções, que é a olfatoterapia que eu chamo, ela é muito revigorante. Esse cheiro resinoso dela, tem a resina, tem um outro, o destilado, a gente tem um destilado da Laszlo, que é copaíba defumada. Tem um cheiro de defumação. A destilação elas fizeram assim. Né? Tem um cheiro de destilação, de defumação. Naquela, tipo,
carne defumada, eu vou me lembrar só de carne defumada, né? Porque é a associação que eu faço. Mas é gostoso também. Então, é um óleo revigorante, animador, é um óleo brasileiro, é um óleo nosso, é um óleo cheio de história, de biohistória, de biocuidado, sabe? De biorrespeito. É um óleo que respeita as diversidades, que faz acolhimento em nós. Então, é um óleo excelente para cuidar de todos os nossos sistemas do corpo. Não tem nem como separar. Dá para utilizar. Não quer utilizar sozinho, associa com outro óleo essencial, com os potenciais terapêuticos que a gente acabou de falar. E você pode usar uma lavanda, copaíba com lavanda, copaíba com ylang-ylang para o trato feminino, né, para cuidar das mulheres, copaíba para fazer o ylang-ylang, lavanda também, palma rosa, que também tem beta-caroteno, para fazer um creme vaginal simples, simples. Pega o óleo de coco, pega esses óleos essenciais e eu usaria a resina de copaíba, faz uma diluição segura, uma diluição de 5%, eu acho que está bem seguro, ou 3%, está bem seguro. Minhas alunas têm tabela, quem acompanha a maratona tem tabela, eu não vou falar aqui a quantidade de gotas, faz uma diluição dessa, no olhinho de coco simples, e passa na toda a tua região. Aprende a se tocar, isso não tem que ser tabu também, conhecer o seu corpo, do jeito que você pega no teu peito, mulher, pega também na tua vagina, conhece a tua vagina, passa um creme natural, puro, para cuidar da tua vagina de maneira segura. Não precisa só você buscar o que a alopatia traz, né? Então, a gente tem os cremes vaginais que tem aqueles aplicadorzinhos, né, que a gente coloca dentro e tudo. Se você fizer aquilo ali, uma pasta com óleo de coco, numa quantidade, tem que ser menor, porque a concentração do óleo essencial é maior. Um pouquinho só que você consiga, sabe? Não quero usar meu dedo, mas você quer colocar a clã, então um pouquinho ali, coloca, injeta em você. Super seguro, a 3%, super seguro. Eu tenho medo, vai beber aspirina. Acompanha com um aromaterapeuta, sabe? Se conhece também. O autoconhecimento, e literal, não estou falando só de toque, e não estou falando de cunho sexual, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza absoluta que essas 80 pessoas que estão aqui têm uma mente evoluída, porque a gente tem que conversar já no nível, sabe, diferente. Do mesmo jeito que a gente está falando, que e estamos indignados com a sociedade que quer vender cura a um valor tão alto, tão mais alto do que é o salário mínimo do nosso país, né? Tão mais alto do que move a nossa economia, a gente tem que dizer também que não é aceitável que nós não conheçamos o nosso corpo para saber como cuidar dele, onde aplicar ele. E se ainda não conhece, é fácil conhecer. Vai acabar, eu tenho só 25 segundos, nem vi pergunta nenhuma na live de hoje. Ela não fica gravada, mas eu tô com aula aqui pelo Zoom que vai para as alunas. As alunas vão ter, tá bom? Então, aqui no Instagram, um beijo grande. Obrigada. E a gente volta com olhar para os sistemas do corpo semana que vem com outro óleo essencial. Tchau. Bom, e aqui, deixa eu salvar o vídeo. Essa parte da olfatoterapia, né, que tem essa indicação da copaíba, indicado para desânimo, estresse, tristezas. Mas antes de continuar falando sobre isso, eu acho que também já esgotou o chamado mesmo, é para que a gente olhe para o corpo para poder usar a copaíba de forma, não só a copaíba, mas a aromaterapia, né, de forma completa. Porque as indicações de um óleo essencial, ele vai ser para o nosso corpo, mas ele vai ser para aquele corpo que aceita. Então, se você não se aceita, se você não olha para o teu corpo, se você não tem a vergonha de olhar para esse corpo, e aí? E aí? Como é que eu desinflamo um corpo que não se aceita? Que talvez essa aceitação cause a inflamação, sabe? Deus, tem tanta coisa que a gente pode pensar. Eu, como terapeuta, adoro conversar com vocês, com cada interagente, né, de maneira completa. Adoro isso, né?
Adoro mesmo porque eu vejo que tem muito resultado. Tem resultado em mim. Eu só faço porque tem resultado em mim. E, gente, é um óleo essencial, voltando para a Copaíba agora, é um óleo essencial que não tem contraindicações levantadas. Você tem noção disso? Não tem contraindicações encontradas. Vocês têm noção disso? Da riqueza da Copaíba? É muito rico, é muito rico. Mas, claro, a gente tem que tomar cuidado com as gestantes, com as lactantes, com as puérperas, com os bebezinhos recém-nascidos. Tem que tomar muito cuidado, é óbvio, né? Sempre com o idoso, com aquele corpinho mais fragilizado. Então, uma posologia ideal, adequada para cada organismo é o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser trabalhado, e é isso que nós, como aromaterapeutas, temos que praticar. É conhecer aquele corpo, fazer uma anamnese bem completa para trazer esse potencial rico, né, de cura para cada interagente de forma adequada, de forma personalizada, tá bom? Bom, falamos muito da Copaíba. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Não só gostei, eu amei, tá? Então fica aqui mais uma aula para vocês de Copaíba, disponível só para vocês que são alunas da Aroma Escola, que eu tenho um amor tão grande, uma gratidão imensa. Então, beijo grande, viu?